O universo escondido. Bom, são 6 universos. O universo dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, dos X-Men, do Homem-Aranha e do Doutor Destino. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá, pera, cadê o 6º? Esse vazamento não fala qual é. A única coisa que é dito é que é um universo escondido, que só vai ser revelado lá pro final do filme. E é aqui que a parada começa a fazer sentido, me acompanha. Em algum momento, o Dr. Destino tem que explicar o verdadeiro plano dele, né? Tem que acontecer isso. No começo ele deve procurar o Reed Richards para falar que tem uma incursão chegando e que a causa dessas incursões pode estar no universo deles. E aí eles acham o Steve, né? Nessa hora eles se focam no Steve. Descobrem que é por causa do Steve. De início ele vai fazer de tudo para ajudar o grupo e acabar com as incursões. Mas tudo isso pode ser mentira. E qual seria a verdade? Bom, a minha teoria é que o Dr. Destino não descobriu sobre as incursões agora. Na verdade, ele seria um sobrevivente das incursões. Um sobrevivente das incursões. Você lembra daquele outro vazamento que eu trouxe aqui no canal, falando que ele iria perder a família dele e queimar o rosto durante uma incursão? Exatamente. O universo escondido, na verdade, o universo da Terra que ia se chocar com a Terra do Dr. Destino. Entende? E que Terra é essa, Peter? Bom, o vazamento não fala qual Terra é essa, mas seria muito maneiro se fosse a Terra dos Illuminati, não seria? Ela ainda existe, na verdade, e pode ter algum novo grupo de Illuminati nela. E o mais importante, a Terra 838 dos Illuminati tem muito conhecimento sobre o multiverso, ok? Os caras estudavam o multiverso, sem falar no conhecimento que eles têm sobre a feiticeira Escarlate para ela ter matado os Illuminati. Então seria muito bom se fosse a Terra 838, porque ali tem bastante elementos do CM pro Destino aprender. Mesmo assim, galera, a ideia é que no fim eles não vão conseguir parar as incursões. Tem que acontecer as incursões. Tipo, ele faz de tudo, tenta salvar a família, mas no final ele é o único sobrevivente. Como que ele faz isso? Não dá pra saber, né? Eu tenho algumas teorias, mas vou trazer num outro vídeo. O que importa aqui é que o Dr. Destino pode ter viajado de universo em universo, sempre, né, fugindo das incursões. Tá acontecendo uma incursão, vai pra outro universo, vai pra outro, entende? Aí no meio do caminho, ele pode recrutar variantes pra fazer parte do time dele, ou até mesmo fundar uma religião. Como que ele faria isso? Fácil. É só ele vender aquela promessa que ele consegue criar um novo mundo depois do fim do multiverso. Quando ele chegar na Terra do Quarteto Fantástico, ele vai estar mega poderoso e com um plano já em ação. Ele vai tomar posse lá tiver e vai viver ali por alguns anos. Mas não é férias, nada disso. Ele pode se estabelecer lá enquanto ele continua viajando pelo multiverso e reunindo poder. Inclusive, tô fazendo um vídeo agora, ok? Paralelo a esse aqui, tô fazendo um vídeo só pra falar da relação dele com a Wanda. Então fica ligado no canal que em breve esse vídeo sai. Enfim, o que o Destino quer, segundo os vazamentos, é o fim de tudo. Ele quer o fim de tudo. Não tem como parar as incursões, mas ele sabe como sobreviver. A petição 6 universos, como é que tem 3 terras chocando de uma vez? Vamos lá. A Terra do Dr. Destino e a 6ª Terra se chocam e os 2 universos são destruídos, né? Sobram 4 terras. Depois, o universo dos X-Men invade a Terra do Homem-Aranha, como a gente viu lá, e destrói a Terra dele. Logo, os 2 universos sobrevivem, mas só restam 3 terras. A Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e a dos X-Men. E para vocês entenderem como é que funcionam as incursões, prestem atenção, nos quadrinhos, tudo começou com um evento que destruiu precocemente um universo. Em tese, o multiverso vai morrer de todo jeito, mas a morte desse universo foi precoce, entende? Aquele universo que começou, aquele universo morreu precocemente. Foi acelerada, lógico, né? E aí isso fez com que o multiverso sofresse uma contração. Essa contração aproximou as terras de outros universos, né? E quando elas se chocaram, os 2 universos foram destruídos. A destruição delas fez a mesma coisa com os outros universos. E assim foi indo até chegar no fim de tudo. O número de terras numa incursão nem sempre precisa ser par, ok? A real é que o multiverso está se contraindo. Vai puxando tudo para um ponto só, esmagando a estrutura. Nos quadrinhos, o universo são linhas paralelas. No CM parece uma árvore, não é assim que funciona? Vários galhos ali. Então o caos é ainda maior, justamente por ser árvore. E o mais engraçado é que em Deadpool e Wolverine isso foi mostrado. O Paradoxo monitorava os universos que perderam a sua âncora. E justamente por causa disso, né, o processo de morte do universo acelerava. Só que o Paradoxo é do time que quer podar as ramificações. Por isso que ele tentou acelerar o processo ainda mais. Bom, então assim, essa ideia de um evento acelerando a destruição dos universos é real. Existe no CM, pode ser uma das causas das incursões em grande escala. Outro problema, que se os vazamentos estiverem certos, o universo que o Steve foi viver precisou ser podado. E depois disso ele foi levado com a Peggy e o filho para o universo do Quarteto Fantástico. Mas as incursões continuaram acontecendo, né? O universo que foi apagado pode ter gerado a contração multiversal. Enfim, cara, os motivos das incursões podem ser vários, né? Posso trazer vários motivos aqui. Mas o que chama atenção mesmo é o que o Dr. Destino tá fazendo. Para ele ter poder suficiente, né, cara, e armar um plano para sobreviver ao fim, ele precisa de tempo. O cara tá encarando o Thor com 2 dedos. Por isso que faz muito sentido ele ter começado com isso, depois de perder tudo. Inclusive fiz um vídeo só mostrando como que ele parou o Thor com 2 dedos. Tá a explicação no outro vídeo, se você não viu, assiste lá, ok? Então assim, ele pode ter percebido que não é possível parar as incursões, mas que dá pra se vingar dos responsáveis, né? Ele pode querer culpar não só o Steve,
Mas a TVA, o Kang, o Loki, sei lá, todo mundo que bagunçou o multiverso em algum momento. Cara, agora pensa no quanto isso é maneiro, galera. Tipo, um homem normal que, por vingança, resolveu sair pelo multiverso pra se tornar um deus. Se tudo isso for real, cara, se esses vazamentos fizerem sentido de verdade, esse filme vai ser épico. Mas vai ser épico muito. Tipo, esquece tudo que você já viu, cara. Sem falar que os últimos vazamentos de Vingadores Doomsday têm acertado bastante, ok? Só que tem uma questão, tem vazamento que vem da fase inicial do projeto. Aquela primeira versão do roteiro. Então, às vezes, cara, o vazamento é real, mas a Marvel depois muda o rumo do projeto. Sacaram como é que funciona? Mesmo assim, o que vocês acham da ideia de 6 terras? Vocês preferem Doutor Destino nativo da Terra do Quarteto Fantástico? Ou vocês acham que a ideia dele ser um sobrevivente das incursões faz mais sentido?